Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Animados para a semana 3 do PET 1? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o gênero textual notícia. Bom, vamos ao texto, né? Vamos à apostila. Tema: gênero textual notícia. Caro estudante, nessa semana você vai ler e compreender uma notícia. Observe que esse é um gênero textual importante para a sua formação político-cidadã, pois manterá você informado sobre o que acontece no mundo, à sua volta, e sobre como a humanidade está lidando com os desafios dos tempos atuais. Recapitulando, uma notícia tem a finalidade de informar o leitor sobre um fato recente que seja relevante para a sociedade, um grande evento, um acontecimento político, um acidente ou acontecimento ambiental que tenha impacto na vida das pessoas, etc. Para saber mais, podemos encontrar notícias em jornais impressos ou virtuais. As notícias possuem títulos bem destacados e chamativos, que chamamos de manchete. Na manchete, os verbos geralmente aparecem no texto presente para transmitir a ideia de um acontecimento recente. O primeiro parágrafo de uma notícia, que também chamamos de lead, apresenta informações principais do fato, como, onde, quando, o que ocorreu, com quem, por quê. O corpo da notícia informa os detalhes do que aconteceu. Nele, os verbos aparecem no tempo passado, pois trata-se de algo que já aconteceu, ok? Essas aqui são algumas definições, que são apresentadas, pelo PET para vocês a respeito do gênero notícias. Se vocês quiserem ver mais características ou ver um pouquinho mais detalhado, vou deixar um link aqui embaixo no vídeo para vocês explicando, as principais características que vocês precisam ter conhecimento, ok? Bom, vamos às atividades. Leia o texto abaixo para realizar as atividades. O texto se chama Ciência e Tecnologia, 5 de janeiro de 2021. 2021 estará entre os 6 anos mais quentes da história. Apesar disso, o clima será mais fresco do que o ano passado. Tá? Aqui a gente tem, o título principal, do texto e o título auxiliar, ok? Temos uma imagem, E vamos ao texto. No fim de dezembro, o Centro de Meteorologia do Governo do Reino Unido divulgou uma nota prevendo que 2021 será um dos 6 anos mais quentes da história, com cerca de 1,03 graus Celsius a mais que os anos 1850 a 1900. Isso deve acontecer por influência das mudanças climáticas provocadas pelo homem com a poluição e o desmatamento. Por outro lado, o estudo também apontou que o ano será um pouco mais fresco que 2020, que bateu recordes de calor em janeiro. É improvável que a temperatura global para 2021 seja a de um ano recorde em razão da influência atual da Laninha, mas será muito mais quente do que os outros anos anteriores, que tiveram um fenômeno como 2011 e 2000, por causa do aquecimento global, disse Adam Schaff, chefe de previsão do Centro de Meteorologia do Reino Unido, em entrevista à BBC. A Laninha é um fenômeno natural que ocorre quando os ventos fortes empurram as águas quentes da superfície do Oceano Pacífico próximas à América do Sul. Com isso, as águas que estão submersas, ou seja, na parte de baixo, escondidas do Sol, sobem para a superfície e resfriam a atmosfera. Para o Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, previu maior probabilidade de chuvas na região norte, no norte da região nordeste e no sudoeste do Mato Grosso, além do aumento da temperatura média em estados como Tocantins, Piauí e Bahia. Tá? Vocês podem encontrar esse texto, através das fontes do G1, ou da BBC, ou também, a fonte fornecida aqui, o site Jornal Joca, ok? Na questão número 1, está perguntando o seguinte: que gênero textual pertence o texto acima? Letra A. Pertence a um conto de ficção científica? Trata-se de uma notícia? Um poema ou uma fábula? O que a gente está estudando aqui? Pensa aí, qual que vocês iriam marcar? Letra A, B, C ou a letra D? Ok? 2. Observe os verbos destacados no trecho abaixo. 2021 estará entre os 6 anos mais quentes da história. Apesar disso, o clima será mais fresco do que o ano passado. Os verbos destacados estão no tempo
Letra A, passado. Letra B, presente. Letra C, futuro. Lembrando, né, que verbo é o quê? É aquela palavra que exprime uma ação, um estado ou um fenômeno, né? No caso aqui, os verbos destacados são estará, né, e será, tá bom? Vamos ao número 3. Preencha o quadro de acordo com o texto lido. O que vocês vão fazer? Qual o gênero textual que a gente está estudando aqui? A gente está estudando o quê? Não é uma notícia? Então vocês vão vir aqui e vão colocar aqui, preencher. Qual é o gênero textual? Vou colocar o nome dele aqui, tá? Dentro desse quadro. Olha só, onde podemos encontrar, né? A gente tem que prestar bastante atenção para não confundir, né, a pergunta sobre o gênero com a pergunta sobre o texto lido. Aqui tá pedindo para a gente falar, né, onde que a gente pode encontrar o texto que foi lido, né? Não onde a gente pode encontrar o gênero. Tô falando isso porque aqui no comecinho, ó, aqui no comecinho fala, podemos encontrar notícias em jornais impressos ou virtuais. Aí vocês colocam somente isso na resposta, a resposta de vocês não vai estar totalmente correta, porque aqui no caso está pedindo a respeito do texto que foi lido. E o texto lido, né, onde que a gente pode encontrar ele? Através das fontes, né? Essas fontes que ele forneceu aqui, tá bom? Então vocês podem colocar, né, em jornais impressos e jornais virtuais, mas é muito importante que vocês coloquem as fontes que estão aqui para vocês destacadas no texto que vocês leram, ok? Quanto à finalidade, né? Qual que é a finalidade do texto lido? A gente pode falar também aqui dentro desse quadro, né, que a finalidade, como a finalidade, né, de uma notícia é informar o leitor sobre um fato recente, relevante para a sociedade. A gente pode colocar isso também. A gente tem que destacar, né, o que esse texto aqui, né, quis trazer para o leitor. Qual que é a finalidade desse texto lido para o leitor? O que ele quis informar para o leitor? Tá bom? É a mesma coisa da pergunta anterior. A gente tem que considerar o texto que a gente leu, não só o gênero, ok? E o assunto, né? Sobre o que esse texto está falando? Essa notícia trouxe qual assunto destacado para vocês? Tá bom? Vamos para o número 4. Copie do texto 3 verbos que aparecem no tempo passado, né? Falei para vocês, o que é um verbo? É uma ação, é um estado, é um fenômeno da natureza. E o que é o passado? É algo que já aconteceu, tá bom? Então vocês vão voltar lá no texto e vão buscar 3 verbos no tempo passado, ok? Vou deixar aqui para vocês na descrição algumas atividades complementares e o gabarito dessa atividade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Beijos e até a próxima aula. Tchau!